Está dizendo assim, ó, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estavam em pecado, né? Se Jesus não viesse, nem nós, nem os judeus daquela época tinham sido salvos, né? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar-se a justiça por Deus, a sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi excluída toda. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Está vendo? É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Então nós somos justificados pela fé do que Jesus ele fez para nós na cruz do Calvário, não por os rudimentos da lei. Se a pessoa vem achar que a água vai santificar alguém, ela está trazendo a lei para dentro da igreja, né? E a gente somos justificados pela fé. Está falando assim, ó, mas agora sem lei. Então ele falou, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então ele cumpriu a lei, está falando assim, ó, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, porque os profetas falaram dele, né? Moisés falou e Elias também falou que ele ia vir. Então agora, como ele veio, está falando assim, mas agora sem lei manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus a sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Jesus ele nos justifica. É só ele que pode nos justificar do nosso pecado, porque ele pagou o preço por nós. Não é água, não é pão, não é isso, não é nada que o povo traz hoje como ordenança. Dízimo é uma ordenança, isso não santifica ninguém. Foi Jesus que nos santificou através do sangue dele. Está falando assim, agora sem lei. Não tem lei. Não vem colocar lei, você tem que ser dizimista, porque isso é coisa da lei. Se você praticar alguma coisa da lei, você está dizendo que Cristo não valeu de nada, porque está escrito. Em Tiago está escrito, em Gálatas está escrito, que está falando assim, ó. A gente... é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Em Romanos está falando que a gente é justificado pela fé em Cristo, pelo que ele fez. O que ele fez não basta, eu tenho que fazer mais alguma coisa para mim ser salvo, para mim ser justificado. Quem me justifica é ele. Ele chega diante de Deus, eu dei a vida por ele. Pedro falou, eu estou preparado para ir contigo para onde for. Aí Jesus falou, Pedro, Satanás já te pediu para te tirar andar por 3 vezes, eu não deixei. Às vezes a gente acha que é por causa que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tanto é que ele negou Jesus também depois. Jesus falou, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele achando que estava preparado. É Jesus que fez tudo por nós, viu? Quem justifica é Cristo. Não é nada que você possa fazer, não queira se justificar diante de Deus por obras da lei, né? Está falando assim, ó, em 2 Coríntios 5, 15 e 17. Está falando assim, ó. Vê se dá tempo de eu ler aqui. 2 Coríntios 5. Falando assim, ó. Ele morreu por todos, para que
os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aqueles que conheceram Cristo segundo a carne, que andaram com ele quando ele estava em carne, está falando que agora não conhecemos mais Cristo desse modo. Nosso Cristo, ele está vivo, ele está diante de Deus, ele está à destra de Deus, está intercedendo por nós. Ainda que nós tivéssemos conhecido Jesus segundo a carne, diz que agora nós não conhecemos mais desse modo. Nós conhecemos Jesus, falou, chegada a hora que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os que tais adoram. Nós temos que adorar Cristo em espírito e em verdade. Não por obras da lei, não porque nós fizemos isso ou aquilo. Ninguém é justificado por obras da lei. Não porque a lei obriga você a fazer alguma coisa ou outra. Não, é por obediência à palavra. Você não queira se justificar, que nem Adão falou, mulher que você me deste. Aí a mulher falou, colocou a culpa na cobra, querendo se justificar. Não faça isso. Era melhor estar falando, meu Deus, me perdoa, eu desobedeci, eu errei, o Senhor mandou, eu errado fui eu, mandou eu não comer do fruto, eu comi, mas não. Aí o povo quer se justificar com alguma coisa. E não podemos justificar. É pela graça. É gratuitamente, não é porque nós fizemos nada, não é porque você se batizou na água, porque é um dizimista que toma ceia, que está nos cultos. Não, isso não quer dizer nada, é pela graça. Está falando assim, não é os que ouvem a lei que são justificados, mas aqueles que praticam. Tem gente que ouve, mas não coloca em prática. Tem outros que estão aí fora que a pessoa acha que é ímpio, mas está praticando mais a palavra de Deus do que próprio quem está na igreja. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Eu tenho que falar rápido porque o vídeo é curto, mas que o Espírito Santo dê entendimento para os irmãos. Não podemos querer justificar diante de Deus em nada. Nada que nós fazemos podemos justificar, a não ser o sangue de Cristo, Ele que nos justifica. Foi Ele que pagou o preço. Então, se alguém pregar alguma ordenança, alguma coisa para dizer que você vai ser salvo, não, está errado isso aí. Quem me justifica é o sangue de Cristo, tá bem? Muito obrigado, irmão.